Ela vai ficar me incomodando, andando pra lá e pra cá, Marco. Pega o foco, leva ela pra lá. Vem, amor. E aí, galerinha, segundo vídeo sobre Primeira Guerra Mundial. No primeiro vídeo, a gente falou então sobre os antecedentes da Primeira Guerra, né? Não dá pra acreditar, como a gente às vezes vai ler nos livros de história, dependendo do vídeo que a gente vai assistir e tal, parece lá, pô, mataram o cara, o tal do Franz Ferdinand, e de repente todo mundo entrou em guerra. A gente sabe que isso não acontece, né? Ninguém vai começar uma guerra mundial porque um cara morreu, por mais que esse cara seja importante. Então, por isso a gente estudou. Se não, você não viu outro vídeo, volta lá nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial para entender qual que era o contexto histórico que estava rolando para que eclodisse de fato a Primeira Guerra Mundial. Agora a gente vai para as fases da Primeira Guerra, como eu disse no outro, agora sim começa o tiro, porrada e bomba para todo lado, né? Primeira coisa, a gente precisa entender que quando a gente falou daquela questão do sentimento, lembra que eu falei que a gente tinha precisado dessas informações de pan-germanismo, pan-eslavismo? Aguenta aí. A região dos Balcãs, que a gente já falou na outra aula também, tinha a região dos Balcãs onde existia um pedacinho ali chamado Sérvia. Ali na Sérvia, acreditava-se que nessa época, quando vai estourar a Primeira Guerra Mundial, 1914, uma boa parte das pessoas que viviam naquela região eram povos eslavos, ou seja, eram povos russos. Lembra? Pan-eslavismo? Ok. O que vai acontecer? Essa primeira fase da Primeira Guerra, ela vai ser chamada fase de movimento. O que vai ser essa fase de movimento? A gente vai ter umas anexações acontecendo, a Alemanha e a Itália ali juntinho com ela invadindo alguns territórios e tal, mas coisa leve, né? Ninguém estava muito, assim, preocupada com essas pequenas invasões, porque eram invasões, vamos considerar assim, de acordo lá com o sentimento de pan-eslavismo, pan-germanismo, eles estavam ali se invadindo mutuamente, né? E a galerinha lá em cima na Europa tava naquela coisinha da Belle Époque da paz armada, né? Então não tava todo mundo muito meio que ligando o que estava acontecendo lá embaixo na região dos Balcãs. O que vai acontecer de diferente em 1914? A gente vai ter uma anexação do Império Austro-Húngaro nessa região que é chamada de Sérvia. Dá uma olhadinha lá no mapa novamente. Essa região da Sérvia, ela vai ser invadida e dentro dessa região existia um povo que era dissidente dos povos eslavos, que era na verdade um grupo que era funcionava como uma espécie de milícia, vamos dizer assim, chamado Mão Negra. Esse grupo Mão Negra, ele tinha essa fama de estar lutando ali pela questão do pan-eslavismo e tudo mais. O arquiduque, que era o cargo que esse Franz Ferdinand tinha na época, ele era uma espécie de uma pessoa muito importante dentro do governo austro-húngaro, ele faz essa anexação e, não satisfeito de fazer essa anexação, ele resolve dar uma voltinha de carro para ostentar a anexação que ele tinha acabado de fazer. O que vai acontecer? Dentro dessa história aí rola uma história interessante, que o que vai ser o assassino mesmo do Franz Ferdinand, ele tá ali num café, uma espécie de uma padariazinha ali, tomando seu cafezinho e tal, e de repente o carro acaba parando ali na frente dele, tipo como um presente do céu. Pensa você tá com aquele ódio, aquela vontade de pegar aquela pessoa pelo pescoço e de repente, do nada, ela aparece ali na sua frente. Você olha para um lado, olha para o outro, pô, não vou perder essa oportunidade, né? O que o cara faz? O cara vai lá, dá um balaço nele, morre o arquiduque Franz Ferdinand, que era o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Aí sim, a gente vai ter o que é chamado de estopim, quer dizer, o início, o start da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, isso vai ser o estopim, isso não vai ser o motivo da Primeira Guerra Mundial. A gente viu que motivos tinham vários, estava acontecendo um monte de coisa que é os antecedentes lá que a gente conversou. Essa morte dele vai ser um desses motivos. Uma coisa importante, o Império Alemão, ele estava crescendo, fazendo essas anexações, tanto em direção ao que seria o Ocidente, a França, quanto fazendo essas anexações também em direção ao Oriente, que seria a Rússia. Então, quer dizer, elas já estavam acontecendo. Essa primeira fase talvez não seja dada tanta importância, a não ser pelo fato da morte do Franz Ferdinand, que inclusive é até o nome de uma banda. Uma banda legal. Eu acho que eu tenho ela nos slides. Eu vou colocar para vocês ali depois, para vocês darem uma olhadinha lá, que é um somzinho bacana. E o nome da banda é Franz Ferdinand. Informação talvez que
Quem não gosta de rock não vai curtir tanto. Enfim, depois eu coloco o link lá. Essa morte do Franz Ferdinand, então, ela vai acabar acontecendo durante essa primeira fase, que a gente vai chamar que é a fase de movimento da Primeira Guerra Mundial. A segunda fase, a gente vai ter o que a gente chama de fase das trincheiras. Essa sim, uma fase bem importante, porque as trincheiras, elas vão ser meio que o símbolo da Primeira Guerra Mundial. O que eram essas trincheiras, para quem nunca ouviu falar? Era uma espécie de valas que eram escavadas, que foram quilométricas, assim, cortaram boa parte da Europa, esse tipo de escavação, essas trincheiras. Elas não eram muito maiores do que os próprios soldados, algumas chegavam ali 1,5 metro, outras 1,70 m, mais ou menos nessa medida, onde eles conseguissem ficar ali meio que naquele buraco ali protegidos, né? Essa fase das trincheiras, ela acabou sendo uma fase triste da Primeira Guerra Mundial, porque os soldados permaneciam ali por muito tempo. E o fato deles estarem meio escondidinhos, ficava aquela coisa de, levanta você, não, eu que levanto, aí levanta, pá, dá um tirinho, esconde de novo, volta, vai lá, atravessa ali, dá mais um tirinho, pessoal, fica escondidinho ali. Então acabou sendo uma coisa muito prolongada, porque eles conseguiam ficar durante um certo tempo ali dentro dessas trincheiras. Claro que, se a gente for levar em consideração a qualidade de sanitária, as questões assim de higiene, limpeza, a gente sabe é guerra, né, gente? Guerra nunca é uma coisa muito bacana, enfim. Nas trincheiras era um pouco pior, porque, enfim, ali acontecia de muitas doenças, até por conta da falta de higiene, a questão dos ratos, leptospirose, algumas amputações aconteciam simplesmente pelo fato de alguns soldados ficarem, tipo, chove, fica aquele lamaçal ali no fundo da trincheira, e você tá ali com o coturno, não pode tirar, porque acaba sendo uma proteção também para você, se uma hora precisar sair correndo e tal, então era ideal que você até dormisse com o coturno no pé, e você às vezes ficava ali naquela lama e pisava e molhava, e aquilo ali ia ficando, e às vezes alguns casos de soldados, na hora que realmente a situação estava feia, que ia tirar aquele coturno, gente, era só amputar o pé, amputar a perna, porque não tinha mais o que fazer. Então nessas trincheiras, realmente, os soldados, tanto de um lado como do outro, sofreram bastante. Essa fase das trincheiras também, eu vou aproveitar para dizer, gente, que quando a gente está falando de formação de alianças, a gente não pode achar que essas formações de alianças, onde os países decidiram quem ficava do lado de quem, aconteceram na hora que a guerra estourou. Isso já estava acontecendo muito antes. Se a gente for observar os antecedentes lá da Primeira Guerra que a gente falou, os países já sabiam mais ou menos de que lado ia entrar. Lembrem-se que a França, ela só vai entrar do lado, do que a gente vai chamar de tríplice entente, que a gente já vai falar das formações de alianças, porque ela tinha a questão lá daquele territóriozinho da Alsácia e da Lorena, que a gente já falou, que elas queriam reconquistar aquele momento lá, vingancinha, como a gente disse no outro vídeo. Então cada um tinha lá os seus motivos, e essas alianças, elas não vão ser feitas durante a eclosão da Primeira Guerra, elas já foram feitas lá atrás, né? Outra coisa importante, essa fase das trincheiras, ela vai ser uma fase também onde a gente vai perceber um pouco da questão da tecnologia avançando, né?